Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 1, e o versículo vai ser o de número 11. Quero agradecer a Deus pela oportunidade, também a vida do irmão Rui, que foi o mediador, que nos trouxe aqui. Muito obrigado pela oportunidade. Quero agradecer a vida do pastor André Damasio. Congregamos certo período ali na nossa sede do setor e aprendi muito com ele também em algumas ministrações que eu ouvi-lo, e é uma honra estar aqui com o senhor. Também o irmão que me fugiu o nome, João Carlos. João Carlos foi aluno do Ibicamp, e a gente teve o privilégio de se conhecer ali também. Deus abençoe o nobre irmão também, os abnegados, obreiros. Deus abençoe os senhores grandemente. Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 1, versículo de número 11, diz assim: E ela fez um voto e disse: Ó Senhor dos exércitos, se tu verdadeiramente atentares para a aflição da tua serva e de mim te lembrares e não te esqueceres da tua serva, mas desejares conceder à tua serva um menino, então eu o darei ao Senhor todos os dias da sua vida, e nenhuma navalha virá sobre a sua cabeça. Amém? Pode se assentar. Meus irmãos, obviamente, esse texto é um texto popularmente conhecido pela igreja. Tenho certeza que dentro desse período das quinta-feira, a terceira quinta-feira, você já ouviu a ministração e a exposição acerca de Ana, no sentido histórico, todos os pontos da historicidade. Provavelmente todos os pregadores aqui, os dois pregadores que me antecederam, passou esse contexto histórico para os irmãos. Não quero ser repetitivo na ministração, no sermão. Então o meu foco nessa noite, a temática nessa noite, obviamente respeitando a temática dada pelo nobre irmão Rui, vai focalizar não na biografia de Ana, não na historicidade dela, não no seu contexto primordialmente, mas vamos focalizar mais na oração dela. É uma mensagem muito conhecida, o famoso oração de Ana, ou a oração entoada por Ana. É tão profunda que no Novo Testamento tem citações dessa oração. É tão maravilhosa que todos os pais da igreja em algum momento citaram e comentaram acerca desta oração. E é sobre isso que eu vou falar. Vou tentar trabalhar com vocês de uma forma rápida e não cansativa o propósito da oração da igreja. Por exemplo, uma questão que muitas vezes nós levantamos, e quando falo nós, eu falo quem estuda teologia e quem também não estuda, o fato de você fazer um devocional, de orar. Possivelmente você já perguntou para Deus assim: Senhor, de fato, por que eu devo orar, se o Senhor sabe todas as coisas? Talvez você já perguntou para algum professor da sua escola bíblica dominical: por que eu oro, se Deus, em seus atributos incomunicáveis, Ele é onisciente e Ele sabe, antes de eu pedir, Ele sabe o que eu vou pedir? Por que então eu devo fazer esse processo de oração? Por que eu devo então viver, como o Rui falou aqui na introdução, persistir em oração? Ora, é sobre isso que eu vou tentar trabalhar com vocês de uma forma rápida. A oração, para mim, principalmente para o meu ministério, é tão importante porque eu cresci num lar cristão. A minha vida inteira, eu tenho 25, mas a minha vida inteira foi dentro da igreja. E eu lembro que os pastores que dirigiram a minha vida, que cuidaram da minha família, sempre priorizou a oração. Foram homens que marcaram a minha vida, e marcaram não pelo seu intelecto, não marcaram pelo seu conhecimento filosófico ou teológico, mas me marcaram porque eu lembro que eles falavam assim: Juan, coloque o seu nome no caderno, nós iremos subir a montanha na madrugada e vamos orar pela sua família. Juan, coloque o seu nome aqui no caderno porque a igreja vai se levantar nas terças, na segunda, o círculo de oração. E era o círculo de oração, não era apenas um nome, não era um título, era de fato um círculo que orava. Era um grupo, era um conjunto que vivia em coinonia, em comunhão, e eles oravam. Não tinha um título apenas, não tinha um slogan, conjunto de oração, eles oravam. E eles sempre traziam essas informações para mim: Juan, você precisa entender que a oração é a atividade mais sublime da alma.
A oração, esses eram os jargões dos pastores, principalmente quando eu era novinho, eu ouvi eles falando: Juan, a oração é o oxigênio da alma, ora. Quando eu comecei a entender o processo da oração, eu comecei a ler a Bíblia, eu comecei a ver a importância da oração. É tão importante que Paulo, um dos grandes, um dos principais apóstolos aí, vai falar pelo menos, muitas das vezes em sua carta, dizendo: orai sem cessar, orai o tempo inteiro. Era isso que ele estava falando, orai em todo o tempo. Só para os irmãos terem uma noção, Tiago, ele prioriza tanto a oração, que em sua carta Tiago fala assim: a oração de um justo, ela muito pode em seus efeitos. Entendendo isso, mas talvez não abraçou esse processo da oração, mas ela entendeu isso, a Rainha Elizabeth, em um dos seus documentários, ela fala o seguinte: eu tenho mais medo de um crente de joelho do que do exército inteiro da Rússia, porque um homem de joelho pode conquistar o mundo. E quando eu falo conquistar o mundo, não me confunda com um pregador triunfalista. Eu não estou dizendo de conquista no sentido de você voar entre as nações. Eu estou falando que um homem que se dobra de joelho e tem uma vida de relacionamento com Deus, automaticamente ele vai expor, transmitir toda a graça, todo o poder que ele adquire de Deus. Eu acho isso muito interessante. A oração, segundo Calvino, é um dos mais principais, primordiais no momento da aflição. É muito interessante isso, porque parece que o crente ele só lembra de orar quando ele passa por provação. Eu falo isso com todo respeito, mas biblicamente, porque eu vou dar um exemplo, quando Tiago, eles são presos, segundo a Bíblia, Herodes manda matar Tiago à espada, Tiago é morto à espada. Aí Herodes fica tão feliz com aquilo que ele fala: agora eu vou acabar com Pedro também, vou matar Pedro. Fala assim: amanhã vamos matar Pedro, acabamos com Tiago, agora vamos matar Pedro. Aí o que a igreja faz? A igreja dobra o joelho e a igreja começa a orar pelo pastor Pedro. Aí Deus ouve a oração da igreja, manda um anjo ir lá até Pedro e visitar a cadeia que ele estava e libertar Pedro da cadeia. Só que é lindo esse texto, mas a pergunta que eu faço é: por que a igreja orou por Pedro e não orou por Tiago? Porque pelo menos com respaldo textual, você não vê a igreja orando por Tiago, você vê a igreja orando por Pedro. Porque parece que a igreja só lembrou de orar quando perdeu alguém. Porque parece que o cristão, ele só lembra de se aproximar da candeia quando ele perde uma dracma. A mulher ele perde uma dracma, quando ela perde uma dracma, aí que ela se toca, que a casa dela está escura, que a casa dela está suja. E a única forma dela encontrar a dracma é se aproximando da candeia da luz novamente. Então parece que a única forma, ou não a única, mas uma das grandes formas do homem se despertar para orar é quando ele sofre. É quando ele sofre. O interessante é que quando a gente fala sobre esse processo de oração, não é palavras polidas, não é palavras lindas que atraem o coração de Deus. Mas o que atinge, o que toca o coração de Deus, nessa linguagem antropomórfica, o que toca o coração de Deus é um coração quebrantado e contrito. Você pode conhecer todo o vernáculo linguístico, mas se você não tiver um coração quebrantado e contrito, não vai subir desse teto. Se você não se humilhar na oração, parece que não sobe a oração. O homem mais sábio tem que se prostrar, tirar a coroa e falar: eu quero orar a Deus, falar com Deus. Mas o interessante de Ana, eu vou entrar aqui no argumento, no texto, que o contexto dela, o contexto que ela vivia, todos sabem da história, mas o contexto dela era um contexto de crise, uma crise absoluta, uma crise em vários âmbitos da vida. Por exemplo, era uma crise política. Os líderes desapareceram, o povo estavam dispersos,
uma crise política, os ministros estavam se distanciando de Deus. Além de ser uma crise política, era uma crise religiosa. Se você observar, Ofni e Finéias, filho do sumo sacerdote, pecando a todo tempo, vivendo uma promiscuidade, vivendo no mundanismo, dentro do templo, dentro da casa do Senhor, religiosos que se contaminaram. Você não via mais orações como antigamente, porque no capítulo 3 de Samuel, do primeiro livro de Samuel, você vai ver que as visões desapareceram. Ou seja, essa crise política, essa crise religiosa afetou o ponto de uma crise espiritual. Uma crise espiritual onde o povo não tem mais visões. Era praticamente o escritor dizendo: o povo estava cego espiritualmente. Porque se o povo não ora, se a nação não clama, como Deus vai sarar sua terra? Escute, a esperança da nação não está em político, a esperança da nação não está em homens, a esperança da nação não está em monte, a esperança da nação está em um Deus que habita no alto e sublime trono. E o interessante deste texto é que, com todas essas crises que ela estava vivenciando ali, e pior, além dessas crises religiosas, políticas e espiritual, existia uma crise familiar dentro do ambiente de Ana, no ponto de mesmo seu esposo cultuando a Deus e ela também cultuando a Deus, a sua família cultuando a Deus, tinha problemas dentro da família, não por parte de Ana, mas por parte de Penina. Ela fazia costumeiramente de irritar, de perseguir Ana. Então tinha um problema familiar. Então, olha as crises políticas, crises religiosas, crises familiar e crises espirituais, só crise. Mas no meio dessa crise, Ana lembra de orar. Ana lembra de orar. E bendito é o momento que nós é despertados para orar. Bendito é o momento que a oração, de fato, começa a ser um hábito na nossa vida. O interessante é que eu acabei até descrevendo um comentário que eu encontrei num livro sobre oração, de Edwards Bounds. Ele fala o seguinte: a igreja está procurando métodos melhores, mas Deus está procurando homens melhores. Então, assim, teoricamente, como que eu vou resolver uma crise familiar? Como que eu vou resolver uma crise política? Como que eu vou resolver uma crise religiosa? Eu vou tentar desenvolver métodos. Esse é o meu meio, o meu veículo. Mas o meio de Deus não é desenvolver métodos melhores. Deus procura homens melhores. Homens que não precisam de status para orar, ele ora. Homens que oram quando a câmera está desligada, ele ora. Homens que oram quando o pastor não vê, ele ora. Deus procura esses homens. É esses homens que Deus procura. No versículo, se você puder deixar aberta a sua Bíblia, prometo que eu vou apenas citar, e se você quiser grifar, tudo bem, mas no versículo de número 6, a rival, segundo o texto, a palavra rival, provoca Ana. Mas no versículo de número 7, vemos uma pessoa que mesmo nas dores, ela fala: eu vou para a casa de Deus. Mesmo nas dores, a rival provocando tudo fechado. E pior, além disso, versículo de número 5 e 6 vai mostrar que o problema de Ana era que Deus cerrou a sua madre. Deus fechou a sua madre. Deus estava no controle da vida de Ana. Escute-me, o sofrimento da vida de Ana não foi Penina que enviou. O sofrimento na vida de Ana foi Deus. A tempestade que enviou foi Deus. Juan, tem respaldo bíblico? Tem, lembra de Jonas?
No capítulo 1, Deus chega em Jonas e fala assim: Jonas, levanta-te e clama. Jonas se levanta, mas ao invés de ele clamar a Nínive, contra Nínive, ele se levanta e ele fala assim: vou para Tarsis. Ele fala ainda em sua residência, ele fala: vou para Tarsis. Aí, segundo a Bíblia, ele desce para Jope. De Jope ele acha um navio que ia justamente para Tarsis. Era quase impossível isso, senhores. Era quase impossível porque era um navio fenício. Viajavam-se anos no mar. Mas naquele dia, ele na sua residência, ele falou: eu vou para Tarsis, lado oposto de Nínive. Vou para o outro, vou fugir dos propósitos. Deus falou: levanta e clama. Ele se levantou, a palavra dispor ali, ele se dispõe, mas para fugir. Quando ele chega em Jope, ele acha um navio que vai justamente para o lugar que ele deseja. Porque sempre haverá navios para te afastar de Deus. Sempre haverá navios para te afastar da oração. Quando ele desce, olha as descidas. Primeiro desceu para Jope, está no texto. Depois ele desceu no navio. Depois no navio ele desceu no porão do navio. E quando ele desce no porão do navio, a Bíblia fala que Deus enviou um grande vento contra o navio. Não foi os demônios, não foi potestades, o texto aparece ali: Deus enviou um grande. A mesma palavra hebraico, quando aparece no capítulo 1, falando: Jonas, levanta e pregue contra a grande cidade de Nínive. Aquela palavra grande é a mesma palavra hebraica. Era Deus falando assim: se você não quer ir para a grande cidade, eu envio um grande vento. Eu sei, isso é escandaloso, porque dificilmente nós ouvimos isso. Nós esquecemos que Deus, Ele é soberano. Mas Juan, você está falando que Ele enviou um vento no navio de Jonas, então Ele enviou para matar Jonas, para destruir o navio. É aí que você se engana. Os marinheiros começaram a ver a tempestade, ele falou assim: vamos clamar cada um ao seu Deus. Marinheiros pagãos. Os pagãos estão clamando e o profeta está dormindo. Os pagãos estão orando aos seus deuses e o profeta está roncando no porão. Os marinheiros, está no texto, pensou que o navio iria despedaçar, mas o propósito da tempestade nunca foi em destruir o navio e nunca foi em matar os marinheiros. O propósito da tempestade era apenas despertar um profeta que estava pródigo, dormindo do porão do navio. O propósito da tempestade era apenas um. Foi o que aconteceu. Os pagãos vai até o porão, olha para Jonas dormindo e fala assim: homem, levanta e clama ao seu Deus. Porque o profeta não quer clamar, mas os pagãos estão clamando. E o profeta tinha um ofício. Qual ofício? O profeta tinha o ofício de levar os pagãos a clamarem a Deus. Mas o que acontece no livro de Jonas é o oposto. É os pagãos que vão até Jonas e falam: oh, clama ao seu Deus. Tudo no livro de Jonas, eu não vou entrar nesse texto, mas tudo no livro de Jonas se curva diante de Deus, tudo. Se você observar tudo, se você olhar, a cidade de Nínive se curva diante de Deus. Se você observar, os marinheiros pagãos se curvam diante de Deus. Se você observar, você vai ver que uma aboboreira, ela é comida por um verme que obedece à voz de Deus, se curva. Você vai ver um grande peixe que se curva às vontades de Deus. Tudo se curva, mas parece que tem um personagem que não quer se curvar, que é o profeta. Mas a mesma graça que salva Nínive é a mesma graça que envia uma tempestade e que acorda você no porão, porque até nas mais profundas tempestades existe a graça. Existe a graça. Ana não entendia, mas Deus permitiu tudo isso. Fechou a amada dela. E C.S. Lewis, no seu livro Cristianismo Puro e Simples, ele fala o seguinte: o sofrimento é um megafone de Deus que desperta uma geração que dorme. Ele conclui dizendo: Deus sussurra no prazer, mas Ele grita no sofrimento. Na perseguição, por exemplo, a igreja foi obrigada
a sair para o mundo pregar? Na perseguição, no sofrimento. Porque parece que a igreja e os irmãos só lembram de orar na tempestade. Deus permitiu tudo aquilo na vida de Ana, e se você continuar comigo o texto, por gentileza, você vai ver que ela vai para a casa de Deus, mesmo tendo seu ventre fechado, mesmo uma crise política, mesmo com seu marido não entendendo a situação dela, mesmo com a sua rival tentando humilhar ela em todos os momentos, mesmo assim ela ia para a casa de Deus. Entendeu? Não entendeu? Existe, senhores, um grande grupo de pessoas ultimamente que está tentando desvalorizar a casa de Deus, um grupo chamado desengrejados, dizendo: eu sou o corpo, eu sou o templo, mas não tem corpo, não vai ter templo se você não for unido a um corpo. Não tem como você falar: eu sou a igreja, se Cristo é a cabeça de um corpo. Ora, somos membros de um corpo. Ana entendia tanto o processo da oração e do templo, e inclusive um dos salmistas disse, em Salmos de número 27, o salmista fala assim: uma coisa eu pedi ao Senhor, olha a valorização do templo, uma coisa eu pedi ao Senhor e procuro, que posso viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor, vai vendo, e buscar a sua orientação no seu templo, pois no dia da adversidade, Ele me guardará protegido em sua habitação, vai vendo, e o texto fala assim: e no seu tabernáculo me esconderá, e me porá em segurança sobre um rochedo. Escute-me, no templo você é protegido, você é seguro. Eu nunca entendi o mistério da igreja, mas a igreja é um lugar que você entra todo destruído, todo sem força, e você sai tão renovado. Você pode ouvir aquela mensagem que te corrige do alto da cabeça até as plantas dos pés, corrigiu você em tudo, mas você sai tão feliz, porque você sai falando assim: Deus falou comigo, Deus falou comigo, Deus me corrigiu, e segundo a Bíblia, Ele corrige aquele que ama. Se você continuar observando, ela vai para a casa do templo, ela vai para o templo. No versículo de número 9, Ana se levanta. Se levanta de onde? Eles estavam comendo, bebendo, todo mundo feliz ali. E Ana amargurada, com uma tristeza, com uma angústia. E ninguém via. Porque o religioso e o homem consegue olhar sua aparência e dar valor às vezes à sua aparência. Mas o Cristo que eu prego, Ele não olha apenas a sua aparência, Ele olha a sua essência, Ele olha o seu interior. Entendeu? Não entendeu? Um dia Cristo entra na sinagoga, um lugar totalmente religioso, onde você vai ver filactérios, que eram caixinhas de madeira na testa, nos braços, homens religiosos na sinagoga. Só que Jesus era o pregador do dia ou da noite. Ele chega no ambiente e antes dele começar a ministrar, ele olha uma mulher que há 18 anos está encurvada. Ninguém nunca viu essa mulher. Ninguém nunca notou essa mulher. Ninguém nunca olhou para ela. Alguns comentaristas vão dizer que as mulheres ficavam até afastadas, isso no primeiro século, isoladas em alguns pavimentos mais profundos, mais no fundo. Alguns dizem que o orador, o pregador do dia não conseguia ver, mas o Cristo que eu conheço, Ele enxerga quem precisa ser visto. Entendeu? Não entendeu? Ele enxerga quem precisa ser visto. Ninguém nunca viu 18 anos dentro do ambiente ali, talvez religioso. Ninguém nunca olhou para ela e falou assim: mulher, você está com um demônio dentro de você. Ninguém nunca falou isso. Mas Jesus, que tem os seus olhos como chama de fogo, Ele viu aquela mulher e não apenas viu, chamou ela. Mulher, vem aqui. A mulher foi toda encurvada. Jesus falou assim: eu te digo, fique reta.
ela ficou reta. Aí Jesus vai e colocou as mãos sobre ela. Está no texto, colocou as mãos sobre ela. Eu perguntei para Deus, Senhor, por que o Senhor colocou as mãos sobre ela se ela já tinha ficado reto? Aí o Senhor falou, o Espírito de Deus falou para o meu espírito assim, porque dentro do ambiente religioso é muita gente que fala muito e pouco faz. Eu fui mostrar para aquela mulher que eu não apenas falo, eu faço. Porque Ele fala com quem precisa ouvir a voz. Ele toca em pessoas que ninguém tem coragem de tocar. Ele olha pessoas que ninguém lembra de olhar, mas Cristo olha. Eba, outro ponto de Ana aqui no versículo de número 9. Então ela se levanta e vai em secreto. Só que ela não sabia, tinha o sacerdote olhando para ela. Eli estava olhando para ela. E ela vai em secreto. E no versículo de número 10, se você continuar a leitura, você vai ver que ela está amargurada na sua alma. E ela, em amargura, ela orou ao Senhor. E o texto fala, e chorou abundantemente. Porque quando ninguém o entendia, ela em secreto começa a colocar as suas necessidades para Deus. Viu? Em secreto. Ela não precisou fazer nenhum escândalo no sentido de sacerdote, olha para mim, sumo sacerdote, olha para mim, marido, olha para mim. Ela em secreto. Obrigado. Por que isso? Mateus capítulo de número 5, 6 e 7, o grande sermão do monte, você vai ver várias lições ali. No ponto de Mahatma Gandhi vai falar é que se todos os livros espirituais desaparecessem, se tivesse o sermão do monte, seria suficiente pela sua profundidade que existe ali. Lições práticas, teologia prática ali você observa. Mas em um daqueles ensinamentos, o discípulo se aproximou dele e falou, Jesus, ensina-nos a orar. Mas a intenção da pergunta do ensina-nos a orar, não foi assim, eu não sei orar. Foi assim, eu quero orar como o Senhor ora. Porque Jesus orava diferente dos fariseus. Jesus orava diferente dos essênios. Jesus orava diferente dos saduceus, dos zelotes. Ele orava diferente. Jesus, ensina-nos. O interessante é isso. Os discípulos não pediram, ensina-nos a pregar. Porque antes de eu pregar, eu preciso orar. Ele não falou assim, ensina-nos a curar. Porque antes de eu curar, eu preciso orar. De nada vale ter ministério famoso, conhecido, se você perdeu uma vida de oração. De nada vale. De nada vale você ter muito dinheiro e esquecer de orar. De nada vale. E aí, naquele momento, ele fala assim, quando fores orar, Jesus fala ali, uma lição, entrando aqui agora sobre oração, quando fores orar, não faça igual os hipócritas. A palavra hipócrita no grego também é ator. Aquela pessoa que coloca uma máscara, quer fingir ser algo que não é. Não faça igual os hipócritas, ele aponta para os fariseus. Porque os fariseus oravam 3 vezes ao dia, como um costume judaico, oravam 3 vezes ao dia e de pé, para que todos os homens vissem. Um ponto de não apenas orar, dava a esmola para que todo o povo visse eles. Dava a esmola no ponto de o povo aplaudir eles. A grande maioria dos fariseus, mas não apenas os fariseus, tinha outros também. Os judeus, principalmente do primeiro século, era muito envolvido com isso. Eu quero poder, eu quero essa glória, eu quero esse aplauso. Então os fariseus oravam de pé, gritando em voz alta. Para quê? Qual a finalidade? Para que o público olhasse para eles e falava, eis aí homens justos, homens piedosos, homens de oração. Só que aí Jesus, que conhece a intenção das obras, entendeu? Ele não conhece apenas as obras, ele conhece a intenção das obras. Ele não olha apenas pelo fato de eu pregar. Ele olha para mim e fala assim, qual é a intenção dele pregar? Ele prega por quê? Qual a finalidade? É a intenção. Ele olha para isso. Os fariseus olhavam de pé. Aí Jesus fala assim, não seja como eles, sepulcros caiados. Sepulcros caiados eram sepulturas pintadas de cal, e por fora era lindo, mas por dentro fedia podridão e morte. Jesus fala assim, eles são bonitos por fora, mas por dentro é podre. Não faça como eles que oram em público. Jesus não estava descriminalizando quem ora em público.
ou uma oração em conjunto, de hipótese alguma. Jesus estava pontuando uma oração hipócrita, de querer se aparecer. Aí ele fala assim: antes, entra no seu quarto, fecha a sua porta e fale com seu pai. Aí o texto fala assim, porque o seu pai te vê em secreto. Isso é fantástico, porque é o seguinte, o irmão, o crente, ele ora, e Jesus fala, ele te vê em secreto. A palavra que aparece ali não é ouvir em secreto, é ver em secreto. Porque nem sempre oração é em palavras. Nem sempre oração é em palavras. E o Pai que eu tenho, o Pai que você tem, não apenas ouve, mas Ele vê. E o texto fala, vê em secreto. Quando ninguém vê, Ele nos enxerga. Sabe aquela oração debaixo do chuveiro? Sabe aquela oração no quarto, em lágrimas? Ninguém viu em sua concepção. Mas o Pai te enxerga em secreto. Oh, meu Deus. O interessante é que dentro desse período de ensinamento de Jesus, em Mateus 5, 6 e 7, ele ensina como orar, e aí que ele entra nisso. Entra no teu quarto, fecha a sua porta e ore ao seu Pai em secreto. Ninguém precisa enxergar a sua oração. Ninguém precisa ver você saindo orando para o povo julgar você como piedoso, porque ele te enxerga. Além disso, ele fala como orar e o que orar. Então, como orar e o que orar. Eu não vou entrar no que orar, no sentido do Pai Nosso por completo, mas quando ele inicia, então, Senhor, ok, eu vou orar em secreto, mas o que eu oro? Jesus fala assim, orai assim, Pai Nosso que estás nos céus. Isso daqui eu sei que poucos glorificou nisso, mas a doutrina da paternidade divina é tão fantástica, é tão importante saber que Deus é Pai. É tão importante que Jesus, ele menciona a Deus como Pai, pelo menos 60 vezes. Mais de 60 vezes. É tão importante que só em Mateus, capítulo de número 5 a 7, você vai ver 20 vezes a palavra Pai. Só em Mateus, capítulo de número 5 e 7. Só nesse período, aliás, em Mateus você vai ver 20 vezes a palavra Pai. Em Mateus capítulo 5 a 7, 17 vezes a palavra Pai. Olha a importância. A primeira coisa que Jesus fala é, o que você deve orar? Chama ele de Pai. Porque os judeus tinha, tem gente que fala que não, mas tinha a noção que Deus ele é Pai. Tinha porque Isaías menciona isso, o profeta Isaías menciona isso, mas ele tinha essa concepção por base de Abraão, etc., pelos patriarcas. Então se Abraão é filho, eu sou judeu, também sou filho, mas não era essa a intenção de Cristo ao abordar isso. Mas mesmo eles entendendo Deus como Pai, mesmo assim eles estavam tão distantes. Eles colocavam tanto aparato religioso, tanto aparato litúrgico, que eles afastavam Deus da sua oração. É por isso que Cristo vai condenar ali a hipocrisia e a oração igual aos pagãos. Por que igual aos pagãos? Porque os pagãos ficavam orando, gritando, repetindo a mesma coisa, sem consenso, sem sentido nenhum. Se perdiam nas palavras. E Cristo fala, quando fores orar, olhe para Deus, não precisa chegar querendo dar uma aula de teologia para Deus. Tu és transcendente, metafísico, soberano, tu és isso. Ele sabe que Ele é tudo isso. Você só precisa chamar Ele de Pai. Eita Jesus, Ele é Pai. E essa paternidade é tão importante. Para mim é tão importante porque eu cresci sem pai. Então para mim, sem pai é no sentido físico, porque eu tenho um pai. No sentido espiritual, eu tenho um pai. Mas é tão importante para mim e para a Bíblia que Cristo, Ele veio trazer essa revelação do Pai. Ele trouxe a revelação do Pai. Por exemplo, Ele é tão a revelação do Pai porque a concepção que eles tinham de Deus, é de um ser inacessível.
um ser intocável. Mas Cristo, Ele é a encarnação do Verbo. O Verbo se fez carne, tabernaculou. Ou seja, o Deus intocável agora vai ser tocado. Isso, a primeira epístola de João fala, nós apalpamos Ele, tocamos nele. O Deus que não sentia fome, agora vai sentir fome por meio de Cristo. O Deus que não tinha sede, agora Ele vai ter sede. Então Ele é a revelação exata da imagem de Deus. É por isso que Filipe, quando questiona Ele, fala assim, Senhor, mostra-nos o Pai que nos basta. Ele fala, Filipe, você não entendeu ainda? Quem me vê, vê ao Pai. Mas aí, eu não sou unicista, creio na Trindade, e eu creio na Trindade pelo fato do próprio Cristo falar sobre isso. Ele fala assim, eu sou o caminho, eu sou a verdade, e eu sou a vida. Ninguém vai ou ninguém vem? Ninguém vem ao Pai, porque Ele está com o Pai. Ninguém vem ao Pai, senão ser a quem? Senão ser por mim. Mas observa que Jesus ele não fala assim, ninguém vem a Deus. Ele fala, ninguém vem ao Pai. Porque existem religiões que podem te levar a Deus. Existe religião que pode te levar a deuses. Mas ao Pai só tem um. Ao Pai só tem um caminho. O único caminho é Cristo. Porque é por Ele que nós somos justificados. Somos santificados. E aquele que não era, pela graça restauradora e capacitadora a prevenir, essa graça nos capacitou a ser filho. Porque o Filho de Deus se fez filho dos homens, para que os filhos dos homens se tornassem filhos de Deus. Você é filho. Você é filho. Jesus veio revelar isso, principalmente no discurso da oração. Isso é fantástico. Orai, Pai Nosso. Outra profundidade aqui, e Ana entende isso, óbvio que ela não leu, mas ela entende isso, porque uma pessoa que ora e tem uma intimidade com Deus, entende a vontade de Deus. Começa a entender os propósitos de Deus. E por isso que você vai ver no final, ela falando justamente aquilo que Deus precisava. Ela queria um filho, Deus precisava de um profeta. Ela queria um filho, Deus precisava de um sacerdote. Ela queria um filho, Deus precisava de um juiz. E ela fala assim, Senhor, se o Senhor me dar um filho, eu te dou. Entendeu? Se o Senhor me dá um filho homem, eu raspo a cabeça dele, eu não passo navalha a cabeça dele, o cabelo, eu não corto o cabelo dele, e ele vai ser seu. Sabe o que é isso? É nazireu. A palavra nazireu vem da palavra hebraica nazir, que quer dizer separado. Ela estava falando assim, Senhor, se o Senhor me entregar o filho homem, eu separo para o Senhor. Por quê? Porque ela começou a entender a vontade de Deus. Ela começou a entender a vontade de Deus. Como? Pela oração. Pela oração. E Jesus ele fala assim, Pai Nosso, o Pai não é meu, o Pai não é seu, o Pai é nosso. Entendeu? O Pai não é só meu, o Pai não é só seu, o Pai ele é nosso. E quando eu entendo isso, e quando eu começo a entender o processo da oração, é impossível uma pessoa que ora de verdade ser soberbo. É impossível. Não, mas você fala, não, mano, eu conheço muita gente que ora e que é soberbo. Irmão, dobrar o joelho e não abrir a boca não é orar. Dobrar o joelho e não orar nem pensamento, apenas dobrar o joelho, não é orar. Dobrar o joelho apenas, sem sentido nenhum, você ficar apenas pensando em outra coisa, não é orar. Eu conheço muita gente que fica 5 horas de joelho, mas é soberbo. Essa pessoa não ora. Ana orava, e essa oração aqui não é a primeira oração dela. Essa oração aqui já era uma vida de oração. E olha a oração dela, pedi para você deixar a Bíblia aberta, olha a oração dela. No versículo de número 11, ela faz um voto ao Senhor. Mas olha as palavras dela. Observa, tua serva.
Depois ela fala, mas se desejardes e não te esqueceres da tua serva, já repete de novo, serva. Mas se o Senhor desejares conceder a sua serva, 3 vezes, em um versículo, ela fala, sou serva. Ela fala, eu sou uma serva. Em um versículo, 3 vezes ela fala isso. Porque quando ela dobra o joelho, ela naquele momento de processo de oração a Deus, ela não vai chegar com Deus assim, Senhor, eu determino isso e aquilo, porque eu posso fazer isso, e eu exijo isso, como eu vejo em alguns casos, principalmente uma teologia chamada neopentecostalismo. Isso é muito nítido, a determinação, você determina então a posse, mas quando você pegar todo o texto bíblico, um leproso chega até o pé da montanha, vê Jesus ali descendo com a multidão, ele dobra o joelho e fala assim, Senhor, se tu quiseres, tu podes me purificar. Não é porque eu mereço, é porque se tu quiseres. E ela falou assim, Senhor, eu não estou exigindo nada. Por quê? Porque eu sou uma serva. Eu sou tua serva. Porque quem vive em oração entende que para ter um relacionamento com Deus precisa se humilhar. E não confunda essa humilhação no fator de esvaziar-se. Não é esvaziar-se, porque a pessoa que ora entende que não tem do que se esvaziar, porque ele já está em um estado de humilhação, se não tiver a graça. Esse negócio de eu vou me esvaziar, irmão, o único que textualmente está nítido o texto, esvaziou-se, é Filipenses capítulo 2, versículo 5, que fala, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo, que mesmo sendo em forma de Deus, não quis ser igual a Deus, antes esvaziou-se a si mesmo, palavra grega kenosis, esvaziou-se a si mesmo, fazendo semelhante ao homem e servo do homem, e sendo obediente até morte de cruz, mas pelo que também Deus o exaltou soberanamente, lhe deu um nome que é sobre todo nome, e que para o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra, debaixo da terra, e que toda língua confesse que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus. O único que de fato esvaziou-se dos privilégios celestiais foi Cristo na encarnação. O homem caído, depravado, segundo Paulo, quando recebe a graça, ele entende: como posso me sentir superior a alguém se eu fui amado pela graça? Aleluia! Se eu fui amado pela graça, como eu vou me sentir superior? Como eu vou me orgulhar de algo? Me sentir soberbo, no sentido soberbo, se eu fui achado pela graça? Graça. Então essa mulher começa: Ana, Senhor, eu sou tua serva, Senhor. Eu sou tua serva. E se o Senhor achares bem aos teus olhos, benevolente nos teus olhos, se o Senhor quiser, tu pode mudar a minha vida. Se o Senhor quiser. Mas por que isso? Porque Ana, quando começou a orar, entendeu os propósitos dos judeus. E que Deus, e escute-me, o tema de vocês é este: o Senhor se lembrou de Ana. E esse se lembrou de Ana, Deus não se esquece para se lembrar. É uma linguagem que nós chamamos de antropopática na teologia. É uma linguagem. A questão ali é o seguinte: o tempo de Deus chegou na vida de Ana. Porque tem um tempo. Deus tem tempo. Deus é o Senhor do tempo. Nós estamos debaixo deste tempo. O Senhor, Ele entra no templo para relacionar com você, mas Ele está acima do tempo. Entenda isso. Um dia Maria, mãe de Jesus, para ele e fala assim: Jesus, o vinho acabou, faz alguma coisa. Jesus fala assim: mulher, por que tu me perturbas agora? Não é chegada a minha hora ainda. Jesus está falando: mulher, eu tenho uma hora e você tem a sua hora, e as coisas só vão acontecer na minha hora. Pedro, um dia bravo porque a igreja começou a questionar a parousia, a vinda de Cristo. E os irmãos: cadê Jesus? Não vai voltar não? Não vai buscar a sua igreja não? Cadê Jesus? Lá em Pedro. Aí Pedro, irado, fala assim: como vocês ousam questionar o tempo de Deus, sendo que para Deus um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Ele estava falando o seguinte: ei, não queira entender o tempo de Deus, mas Ele tem um tempo. E no
tempo dele, a madre que foi fechada, o ventre que foi... Tudo isso será aberto. E finalizo já, vou finalizar, mas interessante é isso. Se você pegar João capítulo número 5, João capítulo 5, Jesus ele entra na região do mercado das ovelhas, onde tem um tanque que atrai uma multidão de enfermos, paralíticos, coxos, mancos. E ali tinha um homem com um problema, alguns creem que era paralítico, outros não, porque o texto original não tem aquilo, no grego não tem ali, mas principalmente a grande maioria dos comentaristas defende que é paralítico. Suponhamos que é um paralítico que estava ali há anos paralisado, possivelmente, ou com alguma enfermidade, anos. E o texto fala assim que Jesus viu ele, está no texto, Jesus viu ele, e o texto continua assim, e sabendo que ele estava naquele estado há muito tempo. Quando eu li isso, eu perguntei para Deus, falei, Senhor, se o Senhor viu ele, se o Senhor sabia que ele estava naquela situação há outros tempos, por que em outros tempos o Senhor não curou ele? Porque existem duas linhas aqui, esse conhecimento de Jesus. A primeira linha vai falar que pela onisciência, que isso conhecia, que estava ali há muito tempo. Outros, como eu, vai defender que Jesus sabia que aquele homem estava ali há muito tempo, pelo fato de outros anos, Jesus subia para Jerusalém para a festa e via aquele homem ali, naquele estado. Então, se outros anos Jesus passou por aquele ambiente e viu aquele homem naquela situação, por que Jesus não curou ele? Porque o tempo de Cristo não é o meu tempo. Ele passou ali anos, olhou aquele homem com aquela enfermidade, e eu imagino, ele falou, não chegou o tempo. Mas no tempo certo, Jesus não apenas vai passar no caminho, Jesus vai olhar e vai tocar neste homem. Entendeu? Alguém recebeu aqui nessa noite. Jesus não vai apenas passar quando chegar o tempo. Ele vai olhar e vai tocar e vai falar, pede-me o que quer. Escute, Ana, pode ser que hoje chegou o seu tempo. Não sou um pregador triunfalista, mas pode ser que hoje, Deus queira que foi hoje, que o tempo dele abrir as portas chegou na sua vida. O interessante do texto, para mim terminar, é que a pergunta, por que orar então, se Deus já sabe todas as coisas? Essa pergunta, quem faz essa pergunta normalmente entende totalmente errado a oração. Porque quem pergunta essas coisas normalmente vai falar assim, para que eu vou pedir para Deus algo? Orar, para pedir algo para Deus, uma bênção, algo do tipo, se Ele sabe do que eu preciso. Pois bem, mas você ora não para adquirir as bênçãos de Deus. Você ora para ter um relacionamento com o Deus da bênção. Eu vou repetir de novo isso. Você não ora para adquirir as bênçãos de Deus. Você ora para adquirir um relacionamento com Deus das bênçãos. O propósito da oração nunca foi apenas você pedir. O propósito é você ter um relacionamento com Deus. Isso não são palavras minhas. Eu acabei pontuando aqui 3 motivos, segundo alguns teólogos, 3 motivos. Eu posso dar até a fonte, sou arminiano, mas eu vou dar a fonte. No livro de Calvino, nas Institutas, o livro 3, página 20, Calvino, que eu não concordo com muita coisa do que ele fala, porém nessa parte eu acredito, fez muito sentido para mim, ele dá 3 pontos, digamos assim, sobre a importância da oração. Por que eu devo orar se Deus já sabe? Calvino vai falar assim, você tem que orar, porque essa manutenção prática de orar e colocar a Deus, para Deus, todos os nossos desejos perante Ele, faz com que mantenhamos um coração ardente pela busca do Senhor. Então essa manutenção, essa constância em chegar a Deus todo dia e falar, Senhor, eu estou colocando a Ti os meus desejos altos, baixos, necessidades básicas, como o pão nosso de cada dia, o pão nosso não de um ano, um pão nosso de cada dia, necessidades básicas. Esse ato de colocar a Deus os seus sonhos, os seus projetos, vai criar em você um coração quebrantado, contrito
e que queima pela palavra e pela oração. Segundo ponto que Calvino fala aqui, e eu concordo com ele nisso, ele fala que ao orar e colocar a Deus ou para Deus nossos desejos, acaba evitando ter desejos errados e pensamentos pecaminosos. Porque qual é a concepção de Calvino? É o seguinte: se eu coloco para Deus todos os meus desejos e vou todo dia mantendo isso, essa manutenção da oração, meus desejos, meus sonhos, irmãos, como que eu vou colocar a Deus um desejo que eu sei que é pecado? Como que eu vou colocar a Deus um desejo que eu sei que foi uma semente errada? Por exemplo, eu tenho um desejo enorme de um carro só porque eu quero que fulano pague pela língua. Eu não vou colocar isso diante de Deus. Porque eu sei que Ele vai olhar para mim, e falar: você sabe que eu conheço o interior. Mas Calvino fala assim, nessa constância de pôr os seus desejos diante de Deus, os seus desejos vai ser santificado. É uma santificação que Paulo, na carta a Tessalônica, ele fala: o Deus de paz vos santifique, pois em tudo, todo o vosso espírito, alma e corpo. Espírito, alma e corpo. Espírito, aquilo que estava morto, ele vivificou e santificou. Seu espírito, o seu ponto de contato com Deus. Como Paulo fala, o que ora em espírito, ora bem. Porque o seu espírito fala com Deus. E Paulo fala isso: o Espírito de Deus falou ao meu espírito que eu sou filho de Deus. Ou seja, é um ponto de contato com Deus, o meu espírito. Deus fala ao meu espírito. Eu estou pregando ao seu espírito aqui nessa noite. E a sua alma? A palavra alma em hebraico é nefesh. Nefesh quer dizer fome, apetite, desejo. Ali é o centro das necessidades do desejo, é a sede dos desejos. Ou seja, é na sua alma que você tem certos desejos, é na sua alma que você tem certas vontades. E Calvino toca nisso. Se você manter uma constância na sua oração, a sua alma será santificada. E o interessante é que o terceiro ponto, Calvino fala o seguinte: a oração constante faz você cultivar gratidão. Isso é verdade. Porque se eu oro todo dia e coloco a Deus meus desejos, minhas vontades, meus projetos, tudo isso, eu vou colocando para Deus, vou terminar nesse exato momento. Se eu vou fazendo isso constantemente, se eu passo, por exemplo, em um vestibular, eu estudei, passei no vestibular, eu sei, eu vou dobrar meu joelho, porque eu orei antes, eu vou dobrar meu joelho e vou falar assim: eu te agradeço, Senhor, porque eu pedi para o Senhor isso. Mas agora, se eu sou crente, não oro, mas só uma pessoa estudante, estudo, me dediquei para aquilo, passei, consegui o vestibular, passei, eu não vou agradecer, porque na minha concepção eu venci aquilo pelas minhas forças. Está vendo o problema? Aí Calvino fala assim: quer viver uma vida de gratidão a Deus? Ore. Aleluia! E Ana entendeu tanto isso, que quando ele faz um voto com Deus: Senhor, me dá o filho, Senhor, e o filho vai ser seu. Se você continuar o texto e finaliza aqui, olha o versículo de número 18. Ela estava triste, angustiada, mas no versículo 18, na última parte, olha aqui, na última parte, fala assim: e o seu semblante não estava mais triste. Porque a oração, ela muda seu espírito e a sua alma. Versículo de número 19. Ela não tinha recebido o seu filho ainda, não estava grávida já, mas no versículo de número 19, depois da oração, o texto fala, ela pegou o seu marido e falou: vamos adorar o Senhor. Entendeu? As bênçãos não chegou ainda, mas eu não posso esquecer de adorar. Eu não conquistei ainda, mas eu já estou adorando. Porque eu adoro com as portas fechadas e eu adoro com as portas abertas. Eu adoro vendo Ele e adoro não vendo Ele. Eu adoro vendo milagre e adoro não vendo milagre. Por quê? Porque eu entendi o que é oração. Eu entendi o que é adoração. Escute-me, que Deus traga no seu espírito, na sua alma, o desejo de orar cada dia mais.
E aí, interessante é que quando ela fala isso e adora a Deus, Deus dá o filho a ela. Deus entrega o filho a ela. E este filho que Deus deu a ela foi tão importante que o texto fala assim, que quando as lâmpadas de Israel estavam se apagando, lembra que eu falei da espiritualidade? Lá embaixo, as lâmpadas estavam se apagando. Antes das lâmpadas se apagarem, Deus se revela a Samuel. Aleluia! E fala assim: Samuel, Samuel, eu conheço você, Samuel. Oh, glória! Porque antes de Samuel existir, tinha uma mulher que orava. E quando Samuel cresceu, era Samuel que orava pela nação. Então, Ana ora por Samuel antes de existir. Samuel passa a existir, ora por toda a nação. Aleluia! Porque antes de Deus, e não é palavras minhas, é Spurgeon, antes de Deus fazer uma grande obra, Ele coloca o seu povo de joelho para orar. Deus abençoe os senhores, em nome do Senhor Jesus.